Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Quando se negocia contratos futuros em bolsa, um tipo de operação muito utilizado pelos traders é a negociação de spreads. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que são os spreads e quais são alguns tipos de operações que os traders fazem. Spread é um termo em inglês que, traduzindo ali literalmente, quer dizer espalhar. Mas dentro do universo financeiro significa a diferença de preço entre dois ativos. Um exemplo muito fácil é o spread bancário. Semana passada eu estava lendo uma notícia que dizia que, mesmo com esse último corte realizado aí na taxa básica de juros, a Selic, pelo Banco Central, os spreads bancários ainda estariam muito elevados. E o que isso quer dizer? Significa que a diferença entre a taxa de juros que os bancos captam seus recursos e a taxa de juros que eles oferecem em financiamentos ali aos seus clientes estaria ali muito alta. Então, os clientes não sentiriam de imediato essa redução na taxa básica de juros. Dentro do universo das commodities agrícolas, uma negociação de spread significa a compra e a venda simultânea de contratos futuros, seja dentro do mesmo mercado ou em mercados correlatos. Os objetivos de se fazer uma operação de spread são basicamente dois. O primeiro deles é fazer o hedge, só que de uma maneira que envolva menos risco. A segunda é simplesmente especular através das distorções da relação entre esses dois ativos. Esse é um ponto muito importante para entender o spread. Ele acontece de forma simultânea com a compra e a venda desses contratos futuros. Então o trader está interessado na relação entre eles e não quanto vale um ou quanto vale o outro ativo. Eu vou dar aqui 3 exemplos de situações ou de modalidades para facilitar o seu entendimento. A primeira operação é quando eu faço uma relação de spread, uma operação de spread de uma mesma commodity, porém em vencimentos diferentes. Então vamos dizer assim, eu compro um contrato de soja em grãos com vencimento em março e vendo um contrato de soja em grãos com vencimento em maio. Quando eu faço análises técnicas, fundamentalistas, analisando informações de mercado e vendo o histórico da relação entre esses dois ativos, eu percebo que há um certo padrão de comportamento. Então, quando eu noto que há uma distorção nesse padrão, é quando eu faço uma operação de spread, querendo captar, querendo fazer dinheiro através dessa distorção até que ela se normalize dentro daquele padrão que eu já conhecia anteriormente. Uma outra forma, uma outra objetiva de fazer essa operação é fazer uma rolagem de posição de um vencimento para outro. Essa é uma operação muito comum quando se faz uma estrutura de hedge. Uma segunda modalidade de operação ou tipo de operação é quando eu faço esse spread, só que entre mercados diferentes. Então, por exemplo, eu compro um contrato de soja e vendo um contrato de milho. Ou mesmo uma modalidade, um tipo de operação muito comum no mercado de grãos, que é a chamada crush margin, ou traduzindo, margem de esmagamento. No que ela consiste? É a compra de um contrato de soja em grãos e a venda simultânea de um contrato de farelo de soja e um contrato de óleo de soja, para eu conseguir calcular essa margem de esmagamento teórica. As tradings, os processadores de soja que fazem esse tipo de operação, eles estão com o objetivo ali justamente de proteger ali a sua carteira de ativos. A terceira modalidade é quando acontece essa operação de spread, só que ela é entre bolsas, é a mesma commodity, porém em bolsas diferentes. No mercado de café e mercado de açúcar é muito comum fazer esse tipo de operação, e ela também é chamada de arbitragem. Então, esses aqui são alguns exemplos, alguns tipos de operações de spreads realizados aí no mundo das commodities agrícolas. Eu gosto muito de falar desse tipo de operações e para que vocês entendam que o spread, ele é apenas um tipo dessas inúmeras modalidades que tem por aí. Ela é utilizada tanto aí para aproveitar as oportunidades de mercado, quanto para fazer a proteção de risco do negócio. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha para que mais pessoas aprendam e entendam mais desse universo do agronegócio.
Ficou com alguma dúvida? Me escreve nos comentários ou me manda uma mensagem inbox que eu vou me esforçar ao máximo para conseguir aí te responder. E quer pensar num treinamento para sua equipe, para sua empresa, para falar desse assunto e de tantos outros que eu já falei aqui no canal? Então me manda um e-mail aqui ó, no contato@agroschool.com.br que a gente se fala e pensa junto sempre na melhor alternativa para sua empresa. Tá bom? Então um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!